Olá, tudo bem? Gente, cortes, nós temos OFW, que pode soldar, pode cortar. Você já sabe, tem o acetileno como combustível e o oxigênio como comburente. O corte é feito pelo oxigênio, ele está no meio do maçarico, né? Você tem o gás combustível em volta, tem um pouco de oxigênio nele, ele aquece a chapa e no meio passa o oxigênio do maçarico que realiza o corte. O oxigênio que realiza o corte, ele liga no ferro ou no metal que ele estiver cortando. Só que passa para sólido para líquido, o óxido de ferro, a temperatura de fusão é mais baixa do que do próprio metal, então realiza o corte. O plasma, no maçarico, no interior do maçarico, passa o gás plasma. Ao lado, ao redor do gás plasma, passa o gás de proteção. Nós vamos estar trabalhando com esses gases. Corta qualquer tipo de material. O grafite, né, é um arco elétrico, cortar o metal de base. A vantagem do grafite é que ele realiza a coivagem. Gente, aqui está o corte a plasma. O maçarico, no interior aqui, ó, passa o arco constrito, o gás que foi energizado e é chamado de plasma. Gás energizado é plasma. Em volta, né, isso aqui é cilíndrico, passa o gás de proteção. O gás plasma pode ser argônio, nitrogênio mistura, ar comprimido com nitrogênio, dependendo do que você vai cortar. O gás de proteção tem vários tipos de gás em função do que você vai cortar. Já já a gente vai estar falando. O corte a plasma, você tem o retificador ou gerador, né? Cilindro de gás. No maçarico é onde entra o gás, recebe energia para corte. De 3,2 até 38 milímetros, de média a fina espessura, né? Média a fina. Corta inox, alumínio e todos os demais aços, né? 15.000 graus também de arco, né? Operação pode ser manual ou automática, né? Os consumíveis são o gás de plasma que passa aqui dentro, vai depender do que você for cortar. Se for cortar titânio, zircônio, você usa argônio. Se for cortar metais não ferrosos, você usa nitrogênio com hidrogênio, nitrogênio com argônio com hidrogênio. O ar comprimido ou nitrogênio para cortar aço carbono. O gás de proteção, CO2 ou argônio para aço carbono. CO2 para aço inox, argônio com hidrogênio para alumínio. Gente, é o melhor corte no sentido de qualidade, não tem rebarba, 15.000 graus o plasma, então é um corte rápido e com qualidade. Você tem o corte com eletrodo de carvão, é o grafite. Aqui o grafite ele é revestido por cobre, então você tem diâmetros menores e vai subindo o diâmetro aí, certo? Diâmetros menores você pode usar fonte de soldagem para cortar, né? Não precisa nem de ser uma fonte própria. O corte é impreciso, o risco de contaminação pelo próprio cobre, então por isso que tem que fazer a limpeza logo após o corte. E pode usar fonte de soldagem caso, né, você não tenha a fonte apropriada para eletrodos de diâmetros menores. Existem dois tipos, pode cortar com aço carbono, com corrente alternada, com corrente contínua. Todas as posições pode-se utilizar o grafite, tanto manual como automático. Sempre fazer a limpeza depois do corte. Corta pelo calor de um arco entre o eletrodo e a peça. Na energia elétrica. Equipamentos, um retificador, um gerador, um transformador. Você tem que ter um suprimento do ar comprimido, que é justamente o que expulsa o metal líquido, né? O porta-eletrodo, ele tem um jato de ar, né? Quando você utiliza uma máquina de sol comum para eletrodo pequeno, você limpa logo em seguida a soldagem, usa ar comprimido e tudo. Gente, aqui está uma gravura, né, de uma máquina de corte utilizando o oxicorte. Você pode ter mais de um, né, em várias situações. Ocorre pela reação química. No interior do maçarico, você está vendo que tem mais de uma mangueira, você leva tanto o gás combustível como o oxigênio. O oxigênio ele fica no centro certinho do maçarico. Esse oxigênio, aqui, ó, oxicorte, é o corte pelo oxigênio, né? O oxigênio ele reage com o metal, né? Ocorre uma reação química com o metal formando óxidos. Por exemplo, se o metal for um ferro, dá óxido de ferro. Se for outro metal, óxido de manganês, óxido de ferro, depende do metal.
o óxido tem temperatura de fusão abaixo, menor que a do metal. Então passa para líquido, de sólido para líquido, com a temperatura menor. É nesse momento que ocorre a separação do metal, que ocorre o corte, porque o óxido, né, passa para líquido, ali separa a peça. O óxido de corte é diferente do maçarico para soldagem oxigás ou para corte através do oxigás. Aqui você sai só a chama mesmo, que sai do maçarico uma chama onde você tem o acetileno e o oxigênio. Aqui no centro do maçarico, no centro do bico certinho ali, tem oxigênio puro. E em volta, ao redor dele, dentro do maçarico também, você tem um gás combustível, claro que associado ao nitrogênio, para poder ter a combustão, né? Temperatura de ignição, gente, é a temperatura de corte. É atingida pelas chamas do gás combustível mais oxigênio. Quer dizer, essa chama que está em volta do oxigênio por dentro aquece a chapa. E aí chega o momento do corte. No centro do maçarico fica o jato de oxigênio, corte através do oxigênio. Então nós vemos o grafite, o plasma, o oxicorte e os tipos de corte, né? O OFW solda e corta, o oxi corta, né, para cortar, o plasma para corte, o grafite pode cortar e usar goivagem, o FW pode soldar e realizar corte, né? Então vamos continuar estudando aí os tipos de corte. Gente, continuando aqui, ó, né? Nós temos aqui o processos de corte para a gente trabalhar tanto com aquele outro processo como aqui também no computador aqui falando de cada situação. Quais os tipos aqui que a gente pode utilizar? Nós falamos do oxicorte, que é o corte pelo oxigênio, e o corte também pela chama do processo de soldagem OFW, que também serve para cortar. A limitação desses dois está em soldar aço, carbono e baixa liga. O grafite, ele já pode soldar, pode tanto cortar como fazer a goivagem, é uma vantagem. Como também tem limitações no corte, né? É impreciso, contamina com cobre, requer limpeza depois do corte. O plasma, ele tem vantagem porque ele corta qualquer aço, né? Tanto os aços carbono, inox, alumínio, aço de média e alta liga. Esse é os tipos de corte. Então vamos repassar para vocês: o oxicorte, que envolve o oxigênio e outros gases, o FW, que além de soldar pode cortar, o grafite e o plasma. Vamos passar aqui agora, vamos estar falando no grafite, no eletrodo, né, de grafite. Qual que é a função do cobre? O cobre facilita a abertura do arco e evita a quebra do grafite, ele protege o grafite. Gente, dependendo do que você vai cortar, precisa de fluxo ou não. O aço carbono, que contém carbono, manganês, silício, né, enxofre. Então você pode ter percentuais pequenos aqui do silício, né, 0,3%, 0,15% de carbono, 1,5% de manganês. De percentuais pequenos desses elementos é aço carbono. Aqui precisa de fluxo para corte, o ferro fundido, o bronze, o alumínio, o aço contendo níquel. Aços de alta liga, você vai precisar também de fluxo. Isso aí vai estar no procedimento, o cara vai ter que usar, né? Embora o maçariqueiro ou quem opera corte não precisa de ser qualificado, como é o caso dos soldadores, né? Então vamos continuar falando de processos de corte. Já falamos dos tipos, vamos falar aqui então das etapas do corte a gás, né? Quando envolve o corte a gás, para se cortar tem que chegar na temperatura de ignição, né? No caso do oxigás, você tem o oxigênio, em volta do oxigênio gases que vão chegar na temperatura que precisa. O oxigênio reage com o ferro. O óxido de ferro tem a temperatura de fusão menor que a temperatura do ferro, que fica líquido antes e acontece o corte. Então você tem tipos de corte. A temperatura do início do corte é chamada de ignição, né? E quem tem a temperatura
menor é o óxido de ferro. Então, errinho aqui, mas não é o metal que tem a temperatura menor, é o óxido de ferro, né? Vamos trabalhar aqui com os gases combustível do oxicorte. Vamos lá. Gente, no oxicorte você pode utilizar o acetileno, né? Fora o oxigênio que vai estar no meio. O metil acetileno propadieno estabilizado é fácil de transportar. O gás natural, o propano, o propileno, a gasolina em forma de vapor, né? Vamos falar aqui do acetileno. O acetileno ele pode ser utilizado no oxicorte, na soldagem no OFW e, né, solda oxigás, e também no corte no OFW. Nós temos aqui, ó, a relação de volume do oxigênio com o acetileno. Você lembra na soldagem OFW aqui, ó, que é um cilindro para um cilindro, né? Mas na realidade isso ocorre até em nível molecular. É uma molécula de oxigênio para uma molécula de acetileno. E é usado até 9 metros de profundidade, quer dizer, considerado águas rasas, né? Agora, esse cara aqui, o metil acetileno propadieno, que é o MPS, metil acetileno propadieno estabilizado, para transporte, tudo é melhor. Você utiliza lá no mar, pode ser usado em grandes profundidades. O gás natural. Opa, vamos lá, o gás combustível metano. É um cilindro de oxigênio para 2 cilindros de metano. Aquilo que eu já falei até em termos de molécula. 2 vezes O2 para 1 vez de metano em volume. Então, 2 cilindros de oxigênio. Tem que levar isso em conta, que é custo, né? O gás comburente. Alto poder calorífico é maior do que o gás anterior que a gente tinha falado. O gás natural tem menos poder calorífico do que o propano tem mais. Só que aqui você precisa de um volume de oxigênio de 4 a 4 vezes e meia a mais de comburente. O propileno, que agora vai ser uma temperatura maior do que a do propano, quer dizer, o gás natural é menor do que o propano e o propano menor do que o propileno. Aqui precisa de quase 3 cilindros de oxigênio para misturar com gás combustível, que é o propileno. A gasolina em forma de vapor, gente, ela corta até a espessura de 360 milímetros, então a chama muito oxidante. Agora no cilindro ela está pressurizada, está líquido. No maçarico é onde ela vaporiza, né? Vamos aqui trabalhar agora, vamos falar do eletrodo de carvão, mas vamos fechar aqui, né? E vamos falar do grafite, o eletrodo de carvão. Olha só, já falamos, né? Mas vamos continuar revisando. É necessária a limpeza logo após cortar, né? Uso do ar comprimido para expulsar o metal líquido. O grafite pode ser usado na corrente contínua ou na corrente alternada. Pode ser manual ou automático, né? Uma bagunça aqui. Todas as posições, a ZTA menor que a do corte por chama. Vamos repetir rapidamente. O leitor de grafite aqui. Fiz uma coisinha errada aqui, mas rapidamente a gente resolve isso. Vamos lá. Necessária limpeza, uso do ar comprimido, corrente contínua, corrente alternada, manual. Aqui está escondido aqui, mas é em todas as posições, e a ZTA menor do que a de corte a chama, por chama, tá? Vamos falar do plasma. O plasma, gente, olha só, nós vamos ter quais são os consumíveis do plasma: o gás de plasma e o gás de proteção. No caso do maçarico aqui do plasma, o gás do plasma é que vai no interior do maçarico. Se você tinha visto no desenho antes, é o argônio para cortar titânio ou zircônio, e o nitrogênio ou mistura de nitrogênio, e o ar comprimido ou nitrogênio. O gás de proteção vai ficar em volta desse gás de plasma, vai ser o CO2 ou argônio para aço carbono, o CO2 para aço inox e o argônio mais o hidrogênio, né? No caso aqui para outro tipo de metal, ok?
para cortar alumínio, né? Argônio e hidrogênio é para corte de alumínio, ok? Vamos seguir. Gás comburente. Não precisa nem de falar quem é, né? Oxigênio, único. Não existe outro não, viu? Pureza quase 100% ou menor que 95% não corta. Gente, o velho e bom amigo acetileno. Vamos lá. O acetileno ele é usado para corte e solda, ok? O FW lá é oxicorte. Também pode utilizar o acetileno, como lá na chama da soldagem. Fácil de encontrar, os profissionais sabem usar aqui no Brasil, temperatura alta da chama, né? Vamos trabalhar aqui com bico de corte do maçarico de oxicorte. No centro do oxicorte, você vai ter oxigênio. Em volta do oxigênio, você vai ter um gás combustível com um pouco de oxigênio fazendo a chama. Essa chama é para aquecer e chegar na temperatura de ignição no oxicorte. Ok? Vamos ver a diferença aqui de dois maçaricos. Você tem o oxicorte, onde vai o oxigênio para realizar o corte, e o oxigás, que já sai a chama do acetileno com o oxigênio. Corte com oxigás, OFW, todas as posições. Você tem o OFW, na hora de cortar, você tem uma chama, então deforma a chapa por causa do calor. Gente, entenda que deformação é utilizada na soldagem. Em chapa a gente fala de distorção. O grafite é menor calor, dá menos deformação, menor distorção. Estou colocando as duas palavras, que pode aparecer as duas palavras em exercício, né? Então não vamos deixar de falar das duas, ok? Ó, pode-se ter gerador, transformador, né? E retificador, né? No caso do plasma, é retificador e gerador. No caso do oxicorte, né? No caso do oxicorte, pode-se utilizar os três. No grafite também os três. Vamos continuar aqui. Vamos ver se a gente deixou alguma coisa para trás aqui. Então, no processo de corte, vamos só repassar os tipos, os 4 tipos, ok? Oxicorte, OFW, grafite e plasma. Esses são os 4 tipos. Gente, é muito tranquilo os exercícios. Nesse vídeo, né, que talvez está dando aí 10 a 15 minutos, talvez, tem tudo que você precisa para saber de corte. Um abraço, um beijo, muita calma, que vai dar tudo certo, já deu. Rafaela, show de bola, vai para a prova com muita tranquilidade, que deu tudo certo.